Oi, pessoal, bom dia para vocês. 7 horas, 1 minutinho. Hoje é dia 20 de setembro de 2024. Estamos a um dia do fim desse inverno esquisito pra caramba, né? Que se abateu aí sobre nós. O inverno com temperaturas recordes, a gente não pouco sentiu o frio e uma boa parte do Brasil ainda continua com o calorão, as queimadas e tudo mais. Eu quero dizer para vocês, estou aqui mais uma vez porque hoje os gaúchos estão de feriado da Revolução Farroupilha, né? A Guerra dos Farrapos. E o Leandro Demore está descansando e eu estou aqui no lugar dele mais uma vez. Tenho grande prazer em encontrar vocês aqui nessas manhãs aqui, eventualmente, e vou me esforçar aqui ao máximo para transformar esse programa em algo muito útil e produtivo para você. Bom, estou falando aqui sobre clima, é por aí mesmo que eu vou começar, porque, né, a gente vai precisar saber como é que está isso no Brasil inteiro, porque tem duas situações diferentes. Uma lá no Rio Grande do Sul, né, quando o feriado começou com chuva, e outra no centro-oeste do Brasil. Então, vou pedir o compartilhamento da tela para a Bianca. Bom dia para você, Bianca. Bom dia. Olha só, esse aí é o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Esse mapa mostra como é que está a situação no Brasil. Vocês podem ver que tem duas áreas aqui, olha, com situações distintas. Essa área amarela aqui, que vai do centro de São Paulo, sobe, passa pelo Triângulo Mineiro, pelo norte de Minas, Goiás, Tocantins, norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e chega até lá nos estados do Nordeste, na região do semiárido. Tudo isso aqui está sujeito hoje a umidade relativa do ar muito baixa, né? Continuando a série de eventos climáticos que a gente tem vivido aí nos últimos dias. O INEMET está até fazendo aqui um alerta, olha só, as instruções para enfrentar essa contingência são as seguintes: beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas, porque isso é ruim para a sua saúde, evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e, se precisar, ligar para a Defesa Civil no 199. A gente sabe que o principal problema hoje do Brasil são as queimadas, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, já vou começar até me desculpando, porque com essa secura toda aqui no centro-oeste e no sudeste, que é onde eu estou, em Uberlândia, a minha garganta hoje amanheceu assim, com um pigarro, uma tosse. Vocês vão desculpar aqui se eu não conseguir me livrar dessa tosse, tá bom? Vamos botar aqui agora, então, assim, o alerta é isso, alerta de tempo seco aí, com umidade crítica de 20% a 30% nessa região toda do mapa. E agora a gente vai ver como é que vai ficar o tempo lá no sul do país, porque lá a situação, como eu falei, está completamente invertida. Lá o problema hoje é a chuva. Então, vou colocar aqui para vocês um novo compartilhamento, para que vocês possam ver do que trata esse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia também. Então, vamos lá. Alerta do INMET, está aí, olha. Toda essa faixa aqui que se estende pelo centro do Rio Grande do Sul, né? Chuvas, é um alerta com grau de severidade médio, grau de perigo. O que vai acontecer? Olha, rajadas de vento podem chegar a 100 km por hora, hein? Os ventos hoje. Chuvas de entre 30 e 60 milímetros, ventos intensos, queda de granizo, tá? Queda de granizo e risco de corte de energia, estrago em plantações, quedas de árvores e alagamentos, é o que está dizendo aqui o Instituto Nacional de Meteorologia. Portanto, você que mora aí no Rio Grande do Sul, cuidado aí, porque a inclemência do tempo não abandonou vocês ainda, tá? Por favor, Bianca, pode tirar para mim essa tela? Vamos começar com o noticiário do dia. Hoje o dia está quente, saiu Datafolha, mas eu vou começar o noticiário aqui por essa questão ainda dos efeitos do clima e da seca. Por quê? Porque o bicho está pegando, né? Nós temos aí agora o protagonismo estabelecido pelo ministro Flávio Dino, que chamou para si a responsabilidade de ajudar a tentar parar com essa coisa que pode ter origem criminosa, embora não haja ainda uma conexão. Já tem 85 inquéritos ainda da Polícia Federal, mas ninguém ainda conseguiu estabelecer uma conexão sobre se há ou não um comando para, enfim, organizando essas ações dos incendiários no país, né? Vou mostrar para vocês aqui, Bianca, por favor, uma matéria do jornal o Globo. Tá aí, olha, guerra ao fogo tem descuido, ato intencional e até problemas mentais como causa. É o que diz essa matéria do jornal o Globo. E aqui a reportagem vai contar o que está por trás dos incêndios do país. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Olha só que foto chocante. Está vendo só uma pessoa aí aparentemente mascarada, mas com um balde na mão, está tentando combater o incêndio. O que diz a reportagem?
Os incêndios na seca deste ano já levaram a 85 inquéritos na Polícia Federal por suspeitas de origem criminosa. Mas os casos apurados até agora, inclusive pelas polícias civis, não conseguiram apontar nenhuma conexão entre esses focos de fogo, suspeita levantada no mês passado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Na terça-feira, o presidente Lula, na reunião do Palácio do Planalto para discutir a questão, tentou relacionar o problema à frase "O Brasil vai pegar fogo". Quem falou essa frase, gente? Quem é que falou assim? O Silas Malafaia, né? Que no campo da política é virtualmente um incendiário. Mas não estou falando que é incendiário porque botar fogo, não, porque ele quer botar fogo no país, botar fogo institucionalmente no país. Mas a frase é dele: o Brasil vai pegar fogo. Então isso foi entendido pelo Lula como se fosse um incentivo a essas ações criminosas, cuja suspeita foi aladeada pela ministra do Meio Ambiente. Prossegue a reportagem, mas os indícios, por enquanto, apontam para motivos que vão da abertura de plantações a atos de pessoas com problemas mentais, sem conexão com ou um princípio único por trás dessa chama, como mostram alguns casos que o jornal enumera. O incêndio em objetos reunidos por moradores em situação de rua que vivem debaixo do viaduto Condessa de São Joaquim interditou em São Paulo a Avenida 23 de Maio, que é um dos principais acessos à zona sul da cidade. Foram precisos 10 carros do Corpo de Bombeiro e 30 homens para dominar as chamas, que não deixaram feridos, felizmente. Um incêndio que no mês passado devastou 2 reservas ambientais e encobriu o céu de Brasília com fumaça foi causado por quem diz ter sido treinado para combatê-los, segundo o inquérito sobre o caso. Um homem de 50 anos que ameaçou com facão e bala os brigadistas bombeiros que chegaram para combater as chamas na chácara que pertencia ao pai dele. Preso na quarta-feira, esse homem disse que fez um curso de brigadista em 1999 e queria apenas queimar alguns galhos e lixos de forma controlada. Outro caso, o ajudante pedreiro Jefferson Vender Alves dos Santos, de 19 anos, foi preso terça-feira passada com um botijão de gasolina tentando botar fogo no Parque Ecológico Burle Marx, uma área verde de 280 hectares no noroeste de Brasília. A polícia diz que Vender tentava deliberadamente incendiar a área investigada e agora investiga se ele agiu sozinho ou se cometeu esse crime a pedido de alguém. Uma testemunha chamou a polícia quando viu esse homem carregando galhos de árvores para provocar esse incêndio, né? Então, gente, não há ainda uma conexão. Agora, eu acho muito difícil que não haja, né, piromaníacos teleguiados aí pelo Brasil colocando fogo para... Por quê? Para comprometer o governo que fez do discurso da causa ambiental uma das suas principais bandeiras, né? Talvez não haja uma ação coordenada, mas é óbvio que tem mãos aí que querem criar um clima de pânico no país. E a situação ainda vai longe, porque em muitas áreas aqui do Centro-Oeste e até do Sudeste não há previsão de chuva para breve, tá? Não há previsão de chuva para breve. Vamos continuar aqui o noticiário. O ministro Flávio Dino, assumindo o protagonismo, continua produzindo fatos e notícias. Vou colocar aqui para vocês uma notícia, acho que do jornal O Globo. Só um segundinho que eu vou compartilhando. Não é do jornal O Globo, não. É do Brasil de Fato, está aqui no site do Brasil de Fato. Dino quer discutir a possibilidade de desapropriação das terras com desmatamento e queimadas criminosas. Despacho de ministro prevê que a sociedade civil seja ouvida sobre o trabalho feito pelos estados contra as queimadas. Após a audiência de conciliação ocorrida nesta quinta, 19, para ouvir representantes de 10 governos estaduais sobre medidas de combate às queimadas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, emitiu um despacho pedindo que todos os envolvidos na ação de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, né, número 743, se manifestem sobre a possível aplicação ou modificação do artigo 243 da Constituição nos casos de desmatamento legal ou aplicação de restrições à propriedade, identificando possíveis travas a programas de regularização fundiária em áreas de incêndio dolosos. Ajuizado pela Rede de Sustentabilidade, esse processo tem o ministro como relator. O artigo 243 da Constituição, diz a reportagem do Brasil de Fato, foi evocado por Flávio Dino e prevê que propriedades rurais e urbanas, onde haja culturas ilegais ou exploração de trabalho escravo, devem ser expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular. O caso judicial analisado pelo ministro envolve os estados do Amazonas, do Acre, de Rondônia, de Roraima, Pará, Maranhão, Amapá,
Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O despacho do ministro surge em meio a uma divergência evidenciada nesta semana entre o Congresso Nacional, o governo Lula e o STF a respeito do combate às queimadas. Na terça, anteontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como populismo penal. Anteontem não, traz anteontem, né? Então vamos lá. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como populismo penal o endurecimento das penas relacionadas a incêndios criminosos, defendida pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e vocalizada também por lideranças da gestão do PT. No documento assinado por Flávio Dino nesta quinta, o ministro solicitou que sejam oficiados os tribunais regionais federais da primeira e terceira regiões e os tribunais de justiça dos 10 estados para que levantem dados sobre os inquéritos civis públicos ou policiais, ações civis públicas e penais, tudo isso relativo a crimes ambientais ocorridos na Amazônia Legal e no Pantanal. O magistrado pediu ainda que sejam adotadas medidas para assegurar a adequada tramitação legal com duração razoável dos processos para esses casos. Portanto, aí o ministro Flávio Dino continua sendo o protagonista dessas ações aqui, né, que secundaram o governo federal, porque, afinal de contas, quem tem os meios e quem deveria estar tomando essas atitudes aí é o governo federal, mas a gente, apesar do esforço retórico, a gente vê pouco resultado nessas campanhas, né? E é óbvio que crimes, como, por exemplo, de piromaníacos que estão incendiando o Brasil, são crimes estaduais. Talvez em alguns locais do Brasil esses crimes não tenham a ênfase devida para que as pessoas possam, enfim, ser desestimuladas, né, de fazer essas ações. Vamos mudar de assunto, gente? Vamos falar sobre o X, né, essa confusão toda que aconteceu. Ontem e anteontem, o X voltou a funcionar. Não sei se você chegou a tentar conectar na rede social do Elon Musk, mas ela voltou a funcionar no Brasil. E o que foi que aconteceu? Um truquezinho, né? O X, o Twitter, como queira, passou a disponibilizar o serviço através da Cloudflare, que é um serviço na nuvem, e isso dificultou o bloqueio dos IPs. Portanto, no Brasil, quem quis acessar o Twitter, acessou ontem. Está aí a manchete. De quem é essa manchete aqui? Deixa eu ver aqui. Da revista Fórum, exatamente. Então, a manchete é essa. X deve voltar a funcionar no Brasil e informa ao Supremo que indicará representante. Mas aqui a matéria não faz referência a essa volta, meio, né, forçação de barra que aconteceu por meio desse artifício da Cloudflare, e sim sobre o funcionamento institucional do Twitter, que pode ser que volte a acontecer desde que essa empresa atenda os pressupostos da legislação brasileira. Ele está fora do ar por quê? Porque não tem representante do Brasil. Elon Musk fechou o escritório, demitiu todo mundo, o representante legal do Twitter não existe, então, ou do X, como queira, não existe, e isso faz com que ele esteja à margem daquilo que prevê a legislação brasileira. Mas agora, o escritório que defendia o X, que havia sido também demitido, junto com essa leva de demissões aí do fechamento do escritório no Brasil, ele voltou a advogar, tentou ontem oficiar ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a empresa vai sim indicar um representante legal no Brasil, pedindo um prazo de 30 dias. 30 dias também é muito, né, gente? Até lá não tem. O escritório é um dos maiores do Brasil, Pinheiro Neto. Tá? Vou ler aqui para vocês do que trata essa notícia. Põe na tela para mim, Bianca. Obrigado, viu? Então vamos lá. Manchete: X deve voltar a funcionar no Brasil e informa ao Supremo que indicará representante. Escritório contratado para representar a rede social do bilionário Elon Musk pediu prazo ao Supremo e deve nomear o responsável no país para retornar ao ar. O que diz a reportagem? A rede social X, antigo Twitter, de propriedade do bilionário Elon Musk, deve voltar a funcionar no Brasil nos próximos dias, já que o escritório de advogados recontratado para defender a plataforma informou ao Supremo Tribunal Federal que indicará um representante legal para a empresa. As informações são da Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo. A manobra inicial do Musk foi a de readmitir o escritório de advocacia Pinheiro Neto para que esse grupo, o Grupo X, representasse legal, para que ele, aliás, o escritório de advogados do Pinheiro Neto, representasse legalmente o X no Brasil. Só que o Alexandre de Moraes não caiu nessa esparrela do Pinheiro Neto, que, aliás, é
é um escritório bastante respeitável, né? Acho que ainda hoje é o maior escritório, a maior banca de advogados do Brasil. O que fez o Alexandre de Moraes? Ele não reconheceu esse pedido e determinou que um representante legal e formal da plataforma fosse nomeado em 24 horas, não em 30 dias, sob pena de não mais considerar os advogados do interlocutor da rede social. Por quê? Porque esses advogados não tinham a procuração. Não há um representante legal com plenos poderes nem para nomear um advogado do Brasil. Então, enquanto essa situação não for resolvida, vai ficar essa história toda, eles vão permanecer fora do ar, apesar dessa trampa, desse truque do Musk, né? E prossegue a reportagem da revista Fórum. Segundo a Mônica Bergamo, que afirma ter tido acesso ao documento encaminhado à mais alta corte judicial do país, um pedido solicitando 30 dias para a nomeação de um representante do X, nos termos que Moraes exige, foi encaminhado ao magistrado. Pelo Estatuto do Advogado da OAB, 15 dias é o prazo existente para que um advogado represente emergencialmente seu cliente, isso pode ser prorrogado por mais 30 dias. Também no documento encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, há uma informação de que o X já iniciou a retenção e a suspensão dos perfis tirados do ar por ordem judicial do Supremo. De fato, muitas das contas criminosas que receberam determinação da Justiça para serem retiradas do ar e que tinham sido liberadas por atos de provocação de Musk voltaram a ficar indisponíveis. Se realmente um representante legal no país for nomeado e as ordens judiciais forem integralmente cumpridas, além das multas aplicadas serem pagas, o X deverá voltar a ficar disponível no Brasil. Legalmente, dessa vez. A plataforma começou a sair do ar gradativamente em território nacional após uma determinação de Moraes despachada no dia 30 de agosto. Só que com essa trampa do Musk, o que aconteceu? O Moraes falou, não é possível isso, estabeleceu uma multa de 5 milhões de reais por dia, e durante 2 dias o Twitter ficou no ar, quer dizer, o prejuízo para eles é grande, 10 milhões de reais em 2 dias. Mas a empresa tem se recusado a pagar a conta, tem essa história de bloqueio paralelo das contas da Starlink, enfim, essa confusão aí, imagino aqui, não tem informação nenhuma por isso, estou fazendo aqui um exercício de inferência, que o X tem maior interesse em resolver essa situação agora, porque apesar do ímpeto, né, do dono dessa rede, apesar desse ímpeto, a empresa está tomando um prejuízo gigante aqui. Não é só por ficar fora do ar, é um prejuízo também com essas multas que estão sendo arbitradas aí, e que não são multas pequenas, né? 5 milhões de reais por dia. Já pensou? Que baba? Até no bolso do Elon Musk isso deve doer. Vou mostrar para vocês aqui agora uma matéria da Folha de São Paulo sobre a reação do Alexandre de Moraes. Você está vendo aí na sua tela, Moraes ainda indica... Olha, manchete muito mal construída, gente. A Folha, assim, ela é campeã de fazer manchetes confusas e tudo mais. Olha aí o que está escrito aqui, ó. Moraes ainda indica ceticismo com sinais do X de que cumprirá decisões do Supremo. O que eles querem dizer aqui? Que o Alexandre de Moraes está cético, não acha que vai ser fácil convencer o Elon Musk a cumprir lá as decisões. O que diz a reportagem da Folha de São Paulo? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, reagiu nesta semana ao que considera uma burla do X, o antigo Twitter, às suas decisões, e demonstrou ceticismo de que a plataforma estaria disposta a cumprir as suas determinações da Corte. Em decisão publicada nesta quinta, ontem, né, Moraes determinou a aplicação de uma multa de 5 milhões por dia ao X, como eu falei, e também a Starlink, ambas empresas do Elon Musk, pela suposta manobra que levou a plataforma a ficar disponível para usuários brasileiros a partir da quarta-feira, anteontem, dia 18. O ministro também mandou que a Polícia Federal monitore quem tem feito uso extremado do X no Brasil, desde que essa plataforma foi bloqueada em 30 de agosto. O dono do X e acionista da empresa de internet via satélite, o Elon Musk, né, tem feito ataques públicos ao ministro do Supremo na rede social. As 2 decisões de Moraes foram expedidas na mesma semana em que a empresa deu sinais de que estaria disposta a resolver esse imbróglio judicial. Moraes, porém, afirmou ao interlocutor nesta quinta que enquanto a empresa não tiver um representante legal no Brasil, ela teoricamente nem existe, né? Portanto, não pode pleitear nada judicialmente. Por isso, a petição dos advogados da companhia, enviada ao tribunal dizendo que o X indicará em 30 dias esse nome para cumprir a determinação do Supremo, não teria valor nenhum para Alexandre de Moraes.
Como é que ele vai? Quem é que assina a procuração para esses advogados, se não há um representante legal no Brasil? Prossegue a reportagem da Folha. A sinalização do ministro do Supremo é de que ele só ficará menos cético depois que a rede social pague a nova multa imposta à plataforma nesta semana e constitua um procurador no Brasil. A avaliação do ministro foi traduzida em uma decisão desta quinta, na qual ele informou que não reconhecerá os advogados da banca Pinheiro Neto como os defensores do X, enquanto a plataforma não indicar quem é que a representa no Brasil. Agora, a gente vai falar do assunto que você está esperando, Datafolha, né? Datafolha saiu ontem, veio com boas notícias aqui com relação a... Teve gente que enxergou, inclusive, novidades mais, digamos assim, quentes do que, na verdade, essas notícias revelam. Por quê? O que aconteceu? Está tudo mais ou menos igual. A diferença é que o Pablo Marçal, com aquela cadeirada, teve um aumento na rejeição e desceu um pouquinho, mas ainda está ali na zona de sombra, junto com o Ricardo Nunes e com o Boulos, que está, né, em primeiro lugar. Então, nós vamos ver agora o que revelou o Datafolha, o que revelou o Datafolha sobre a situação da corrida eleitoral em São Paulo, que por todos os viés que se puder analisar, está claramente indefinido o quadro, tá, gente? Claramente indefinido o quadro. E vou pedir para... Põe na tela para mim, Bianca, por favor. Matéria é essa aí, olha. Datafolha, Nunes tem 27%, Boulos tem 26%, os dois... Gente, olha, a margem de erro da pesquisa não permite apontar um favorito, tá? Os dois estão empatados dentro da margem de erro. Os dois estão lá. Pode ser o Nunes, pode ser o Marçal. No dia da eleição, esse empate técnico não significa nada, porque um único voto, né, ele define o resultado de uma eleição. Mas vamos ver o que diz aqui o Datafolha. Se eu fosse você, eu não me animaria muito com essas notícias, não. Tá? É muito positivo que o marginal Pablo Marçal não esteja tão próximo mais do topo desse ranking. Mas ele ainda está lá. Né? E hoje tem mais um debate. Hoje tem debate do SBT, mediado pelo César Filho. Nós vamos ter mais uma vez a proximidade desse elemento com o Datena. Eles vão ficar ali lado a lado no set de filmagens. Então, ninguém sabe o que pode acontecer, porque, infelizmente, a campanha eleitoral em São Paulo virou uma rinha, né? Vamos lá para a notícia da Folha de São Paulo. Datafolha, Nunes 27%, Boulos 26%, mantém liderança em São Paulo, Marçal segue com 19%. Disputa estável, depois de uma semana turbulenta, o autor da cadeirada em debate da Datena empacou no levantamento. Quer dizer, a atitude do Datena teve um custo para ele, um custo grande, já não estava lá entre os favoritos, então agora que enterrou mais ainda. Mas também aumentou a rejeição do Marçal. Creio eu, embora o levantamento não tenha perscrutado essa hipótese, que por causa daquela pantomima de hospital, ambulância, quando ele tinha absolutamente nada, né? Uma farsa completa. Mas vamos aqui para a reportagem, então, reportagem da Folha de São Paulo. O que diz a reportagem? Após a semana mais turbulenta da campanha eleitoral pela Prefeitura de São Paulo neste ano, o Datafolha aponta um cenário estável. Seguem empatados à frente Ricardo Nunes com 27%, Guilherme Boulos com 26%. Pablo Marçal, no centro da confusão, se manteve com 19%. Portanto, quem acha que houve uma mudança de quadro, essa coisa toda, está enganado, está torcendo muito além do que os dados objetivos permitem. Entendeu? Foi o que aferiu o Instituto Datafolha após entrevistar 1.204 eleitores paulistanos de terça até quinta. Encomendado pela Folha e pela TV Globo, o levantamento com margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos está registrado na Justiça Eleitoral sob o código tal, que não vou ler porque não precisa. A estabilidade segue nos pelotões inferiores, com Tabata Amaral com 8, empatada com o Datena, que tem 6, Marina Helena do Novo permanece com 3 e os demais não pontuaram. Declararam voto em branco ou nulo 6%, antes eram 7%, quer dizer, está diminuindo aqui a quantidade de... Supostamente, né? Não é diferente de um ponto percentual só, não diz absolutamente nada. E não responderam 3%, que antes eram 4%, também não muda substancialmente absolutamente nada. Prossegue aqui a reportagem da Folha. Na pesquisa espontânea, na qual o entrevistado cita o seu candidato preferido sem ver a lista de opções, o cenário também segue no mesmo patamar em relação ao levantamento passado. Dizem votar no deputado do PSOL 23%, ante 16% que falam
que vou votar no prefeito Nunes e 15% em Marçal. Aqui já dá para a gente fazer uma afirmação um pouco mais categórica, de que o Boulos está numa situação muito melhor, muito mais favorável nessa modalidade de pesquisa, em que a manifestação do voto é espontânea. Porque aparece com 23, o prefeito Nunes aparece com 15 e... Não, peraí, não é isso não. O PSOL tem 23, o Nunes tem 16 e o Pablo Marçal tem 15%. E isso aqui está causando preocupação na campanha do atual prefeito de São Paulo, porque nada garante que ele está em vantagem em relação ao Pablo Marçal. Vai ter ainda que fazer muita força para se livrar desse empate, né, que deve ser algo muito complicado lá na pesquisa. Enfim, o prefeito de São Paulo é um personagem morno nessa campanha, apesar dos embates que travou aqui e ali, mas a situação dele não é uma situação tranquila, tá? Essa coisa de candidato morno não dá nenhuma vantagem a ele. Prossegue aqui a reportagem da Folha. No levantamento estimulado por cartão, apenas Boulos teve uma oscilação ante a rodada anterior a uma semana, quando tinha 25%. Os demais ficaram onde estavam, o que não permite dizer que a candidatura do polêmico Marçal entrou em um processo de desidratação. Ele, que chegou a embolar a disputa pelo primeiro lugar, acabou se descolando dos líderes. Mas a agressividade inaudita em debates eleitorais, em uma estratégia decorrente do seu partido, de não ter tempo no rádio e na TV, chegou ao paroxismo nesta semana. E aqui embaixo a gente tem um gráfico, eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês, em que a gente vê as curvas aqui das candidaturas. Então nós temos aqui, olha, neste momento da campanha, o Ricardo Nunes e o Boulos virtualmente aqui empatados, na casa de 27, 26, ninguém sabe quem de fato está na frente, por causa da margem de erro do pesquisa. O Pablo Marçal bem atrás já, além da margem de erro da pesquisa, com 19% apenas, e os outros candidatos aqui na área de baixo. Tá vendo? Só não vale nem a pena comentar, porque já falamos os percentuais, e eles estão aqui, eles são pequenininhos, olha, Datena baixou de 14 para 6, Marina ficou com 3, e aí o restante, Altino, Bebeto, Pimenta, todo mundo aparece com zero absoluto nesse levantamento do Datafolha. Agora vamos ver as análises que estão nos jornais, para que a gente possa saber qual é efetivamente a opinião das pessoas que estão aí acompanhando o quadro eleitoral. Encontrei uma boa análise no Valor Econômico e vou pedir para a Bianca colocar para a gente na tela, porque eu quero ler para vocês. Tá aí, a análise foi feita pelo César Felício do Valor. Na manchete ela coloca: pesquisas mostram recuo de Marçal, mas em um patamar que deixa Nunes inseguro. Não foi a cadeirada que tirou Marçal da liderança compartilhada, segundo esse analista. O que diz aqui a coluna, essa matéria de análise? A pesquisa Datafolha sobre a eleição municipal em São Paulo, divulgada hoje, teve suas entrevistas realizadas entre 17 e 19 de novembro, ou seja, traz anteontem e ontem. A da Quest, divulgada na quarta-feira, colheu as entrevistas entre 15 e 17 de setembro. Elas se sucedem no tempo, como se fosse um tracking. A margem de erro de ambas é de 3 pontos percentuais. O que se permite inferir na comparação entre ambas é que o influenciador... Gente, influenciador é demais, não? Vamos lá, que o Pablo Marçal havia batido no seu teto e começado um movimento de recuo ainda antes do debate, em que foi alvo de uma cadeirada do adversário José Luiz da Atena no domingo. O Datafolha, contudo, indica que Marçal chegou a um piso. Ele, que já supostamente tinha atingido um teto, chegou aqui a um piso. E, continuando aqui com a análise do valor, o Datafolha indicou que Marçal chegou a um piso, ele ficou com 19% no estimulado, um ponto percentual só a menos do que o registrado pela Quest, portanto, elas estão convergindo aqui, o que significa um empate no limite da margem de erro, em que o próprio Marçal obtém na espontânea quando ele figura com 15%. O levantamento sugere que o Marçal parou de crescer, mas não está esvaziando. Ele oscila entre 17% e 22%, considerando a interseção da margem de erro nos dois levantamentos. No momento, está fora do segundo turno. No momento, ele está fora do segundo turno, mas é o patamar alto, a 17 dias da eleição, sugere que pode voltar ao jogo diante de qualquer contratempo na campanha de qualquer um dos líderes, o prefeito Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos.
Então, é essa a situação. Como a campanha em São Paulo está completamente maluca e a gente nunca sabe exatamente o que pode acontecer, né? Vamos tem que ficar prestando atenção no debate de hoje. E debate de hoje pode sim, com certeza será um debate tenso, como tem sido até aqui todos os outros, né? E no Jornal o Globo tem uma matéria aqui falando sobre a grande incidência, o aumento no número de debates, porque debates são um compromisso que os próprios candidatos não gostam de participar. Mas nesta eleição houve muito mais debates do que nas outras, apesar da adversidade e das hostilidades entre os candidatos, né? Vamos ver o que diz o Globo sobre isso? Bianca, por favor. Bom, efeito cadeirada. Com agressividade em alta em São Paulo, aumenta a atenção de quem? Dos mediadores dos debates, porque são eles que têm que segurar essa barra pesada toda, né? Reencontro de candidatos hoje preocupa. As TVs apertam regras e medidas para evitar confusões. Apresentadores acreditam que o formato precisa ser readequado. Agora, vocês viram aquela história da Rede TV, que a Rede TV mandou parafusar as bancadas, as cadeiras no chão do estúdio? Vamos falar sério, vocês acham que tinha necessidade daquilo? Hein? É uma maneira de estigmatizar um dos lados, com atitude que é uma atitude que eu acho que é uma atitude que tem lado, tá? Mas vamos lá para a matéria do Globo. A agressividade dos debates da eleição de São Paulo tem feito os mediadores e veículos de comunicação utilizarem estratégias inéditas para controlar os ânimos, inclusive com o uso de seguranças para conter os candidatos, algo nunca visto em pleitos anteriores. Hoje, os candidatos à Prefeitura de São Paulo terão um novo debate organizado pelo SBT, em parceria com o Portal Terra e a Rádio Nova Brasil. A tensão que se seguiu à cadeirada que José Luiz da Atena deu em Pablo Marçal no encontro da TV Cultura no último domingo foi incorporada por alguns detalhes nas regras e do sorteio pré-evento, conforme noticiou o blog da Malu Gaspar. Datena e Marçal ficaram bem próximos no estúdio da emissora de TV em Osasco. A ordem dos candidatos foi definida por sorteio. E entre o Tucano e o ex-coach estará apenas Guilherme Boulos, ou seja, vai ter aquela proximidade terrível ali. E nós vamos ver cenas de pugilato nesse debate, será? Tá fácil de acontecer isso, hein? Boulos, Datena e Pablo Marçal lado a lado. A disposição das cadeiras chamou a atenção dos integrantes das campanhas que passaram a temer pela proximidade entre eles, com muita razão, né, gente? Os candidatos serão separados em trios, um de cada lado do mediador, que será o jornalista César Filho. Além dos três estarão o prefeito Ricardo Nunes, a Tabata Amaral e também a Maria Helena, é o elenco de sempre nesses debates. Os mediadores dos primeiros debates da corrida paulistana avaliam que o formato precisa ser reinventado para se adequar às atuais estratégias políticas. Para Denise Campos de Toledo, apresentadora da TV Gazeta, que mediou o debate do dia 1º, a lavação de roupa suja, típica de influenciadores digitais, invadiu os debates televisionados com confrontos marcados por afirmações imprecisas ou mentirosas. Ela defende que o modelo precisa de mais checagem de informação ao vivo, como aconteceu de forma bem sucedida no debate entre o Trump e a Kamala Harris lá nos Estados Unidos. Olha, eu mediei debates durante muito tempo na TV Bandeirantes. Nunca, felizmente, tive que apartar uma briga no estúdio, né? O máximo que aconteceu foi uma troca digamos, de mesuras entre o Dória e o Boulos. Não lembro quem era o outro, mas certamente era o Dória. Houve uma troca de farpas no último debate da eleição para governador em 2020, mas naquele tempo era fácil mediar o debate, porque você não tinha que de repente, apartar uma cena de pugilato, como essas que a gente tem visto se repetirem aí pelo Brasil. Então, eu desejo sorte aos meus colegas aí e digo para vocês o seguinte: esses debates estão sendo pensados para que este espetáculo que todo mundo diz deplorar, aconteça, tá? O grande debate que nós vamos ver agora, nos próximos dias, será o debate do dia 3 de outubro na Rede Globo, porque depois dele, os candidatos que passaram o segundo turno têm um próximo compromisso na TV Globo, que vai ser o debate do segundo turno. Mas, por enquanto, todos esses debates são geradores de memes e são geradores de posicionamentos quase sempre estriônicos para os candidatos. Então, desejo sorte aqui aos meus colegas que vão mediar esses compromissos e que eles consigam, né, evitar esse ambiente de rinha
porque efetivamente é bom de ver, a gente fica torcendo pela briga, só que ele não é produtivo para o processo eleitoral, porque as questões que precisam ser conhecidas, elas acabam não sendo conhecidas, né? Porque esse debate, que não é debate, não tem o propósito de discutir propostas, de nada disso, é pura agressividade mesmo. Ainda falando sobre situação eleitoral, vamos ver agora como é que está a situação lá no Rio de Janeiro. Lá está tranquilo, né? Por enquanto, para o Eduardo Paes. Vou pedir para... A Bianca já colocou aqui. Ramagem atrai voto bolsonarista, mas não desidrata a candidatura do Paes no Rio. Por quê? Porque ele deu, né, com essa aproximação com esse eleitorado bolsonarista, ele acabou dando um salto. Mas foi um salto, embora grande, que não permite de jeito nenhum pensar ainda no segundo turno no Rio de Janeiro. Vamos ver aqui, olha, o texto do Bernardo Melo, lá do jornal o Globo. A matéria diz o seguinte: com um avanço de 6 pontos na pesquisa Datafolha divulgada ontem, o candidato do PL à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem, dá sinais de ter atraído o eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o seu padrinho político, mas ainda assim sem ameaçar a liderança do prefeito Eduardo Paes na disputa carioca. Com uma gestão bem avaliada por mais de metade do eleitorado, segundo o levantamento, Paes manteve os 59% de intenções de votos que o mesmo instituto havia registrado há 2 semanas, a despeito de Ramagem ter passado de 11% a 17% nesse mesmo intervalo. Quer dizer, o Ramagem sobe 6 pontos, mas o Paes não cai nenhum. Esses votos vieram do eleitorado indeciso, portanto, né, para, enfim, compor esse capital político que realmente deu uma crescida. A margem de erro aqui é de 3 pontos percentuais também. Além de arregimentar o apoio do bolsonarismo, a candidatura de Ramagem experimenta um salto de rejeição. De acordo com o Datafolha, 37% dizem não votar de jeito nenhum no candidato do PL. 8 pontos acima do levantamento anterior. Né? Vocês estão vendo aqui, ó. Ele cresce, mas cresce também a rejeição. O avanço de Ramagem e a estabilidade do atual prefeito são explicados pelo encolhimento das demais opções. Em julho, na primeira rodada de pesquisas eleitorais do Datafolha, as outras candidaturas, além das de Eduardo Paes e Alexandre Ramagem, somavam 19% das intenções de voto, mesmo percentual dos que diziam que iam votar em branco, nulo ou que não sabiam. Agora, segundo a pesquisa, esses percentuais recuaram. Desculpa, gente. Realmente está difícil, viu, com essa umidade baixa aqui. Esses percentuais recuaram a 13% e 12%, respectivamente. O candidato que aparece numericamente em terceiro, Tarcísio Mota, do PSOL, segue estacionado desde o primeiro levantamento, oscilando dentro da margem de erro. Agora ele registra 7% das intenções de voto. Agora a gente vai dar uma passadinha por Belo Horizonte, para ver como é que está a disputa lá, como é que está a disputa na capital mineira. Né? Também é uma disputa que está tranquila. Vamos ver qual é a situação aqui em outra matéria do jornal o Globo. Olha, pesquisa da Quest lá em BH. O Tramonte está na liderança com 28%, o Fuad com 20%, o Engler vem em terceiro lugar com 18%. Portanto, há uma vantagem inquestionável do Mauro Tramonte e há um empate técnico no segundo e no terceiro lugar. Portanto, não se sabe quem é que vai disputar o segundo turno ali. O que diz a reportagem do jornal O Globo? Uma nova pesquisa da Quest para a eleição de Belo Horizonte, divulgada nesta quarta, portanto, anteontem, mostrou o deputado estadual e apresentador licenciado Mauro Tramonte na liderança da corrida com 28% das intenções de voto. O aliado do governador Zema e do prefeito Alexandre Calil tinha 27% na pesquisa anterior, portanto, subiu só 1 ponto. Essa é a situação da disputa lá em Belo Horizonte. Agora, nos bastidores da campanha, o sobe e desce dos números começa a produzir efeitos muito interessantes de observar. Por exemplo, essa cruzada que existe entre o Pablo Marçal e o pastor Malafaia, né, que de pastor não tem nada, é um prosélito político, que não fala mais de Jesus, de Deus, de nada disso, só fala e amaldiçoa o mundo da política. Bianca, põe, por favor, na nossa tela aí a notícia. Aí, tá aí, ó. Matéria da revista Fórum. Eu gostei aqui aqui, ó, desse olhinho aqui, ó, neofascismo rachado.
Malafaia revela medo de Bolsonaro que fez com que ele se afastasse de Pablo Marçal. Medo de Bolsonaro, tá? O que o Malafaia está dizendo é que o Bolsonaro teve medo do Marçal e por isso se afastou dele. Guru de Bolsonaro, Malafaia ainda revelou ligação misteriosa do dono do Instituto de Pesquisa que teria acreditado a ele a queda de Marçal junto ao eleitorado evangélico. Em entrevista à atriz e influenciadora Antônia Fontinelli, na noite desta quarta-feira, 18, foi anteontem, Silas Malafaia, guru de Jair Bolsonaro, revelou o maior medo do ex-presidente sobre Pablo Marçal, que fez com que ele se afastasse do ex-coach. Malafaia entrou na guerra espiritual declarada por Marçal após impedir que o candidato PRTB subisse no trio elétrico no ato lá de São Paulo, no dia 7 de setembro passado, né? E desde então, os dois têm trocado farpas pelas redes sociais. Malafaia segue firme no seu propósito de desmascarar o ex-coach. Pelo menos agora a guerra é lá entre eles, né? Então, essa é aquela guerra boa, que a gente torce pela briga. Podem brigar, briguem bastante aí. Em uma dobradinha com o Ricardo Nunes, que recrutou um batalhão de pastores para reverter os votos de evangélicos na capital paulista. No programa com Antônia Fontinelli, após dizer que não foi fazer defesa de prefeito nenhuma, o pastor revelou o maior medo de Bolsonaro, que fez com que ele se afastasse do coach e assumisse de vez o apoio oficial a Nunes na capital paulista. E tem mais, filha. Ah, coitado do povo. Você sabia que tinha uma bandeira monstruosa para ser levantada na Paulista? Você sabia disso? Tinha uma bandeira dele monstruosa para ser levantada quando chegasse lá em cima. E aí, gente, a matéria começa a descrever aqui a guerra de vaidades entre os dois. O Bolsonaro deve estar muito incomodado mesmo com o crescimento desse Pablo Marçal. Por quê? Porque eles são absolutamente feitos da mesma matéria. É a mesma coisa. Bolsonaro e Pablo Marçal são exatamente a mesma coisa. Eles esculhambam o mundo da política, esculhambam as instituições, eles fazem o possível para envergonhar o seu eleitorado e para criar uma empatia com o que há de pior no mundo, que é essa gente perversa, essa gente que é homofóbica, que é racista, que é nominadamente machista, sabe? É o que está acontecendo. Bianca, pode tirar, por favor? Eu vou colocar aqui uma outra matéria, porque enquanto isso nós temos um outro processo eleitoral no planeta que está criando declarações estranhíssimas. Nós vamos ver agora essa declaração, estou falando do Trump, lá nos Estados Unidos. Trump deu uma declaração tão infeliz. Olha isso, gente. Culpa os judeus por eventual derrota em um discurso à comunidade judaica. Quer dizer, aí ele tenta criar um clima de antissemitismo, atribuindo isso aos adversários políticos do Partido Democrata, culpando os judeus democratas pela sua derrota e justificando isso com o antissemitismo. Ou seja, é uma manifestação antissemita da mesma forma, tá? Vamos ver aqui o que diz a reportagem. Essa reportagem é do jornal Folha de São Paulo também. Durante discurso em uma das principais conferências pró-Israel dos Estados Unidos, Trump afirmou que, caso perca a eleição, eleitores judeus terão muito a ver com isso. Daqui a pouco, ele começa a incentivar o ódio contra os judeus. Aguardem, vocês vão ver. Vou colocar do jeito mais simples e gentil que posso. Não fui tratado adequadamente pelos eleitores que acontece de serem judeus. Se eu não ganhar essa eleição, o povo judeu vai realmente ter muito a ver com isso, afirmou na noite desta quinta-feira, 20, em Washington, diante de uma plateia de cerca de 3 mil pessoas, em sua maioria judeus. Não é o fim da picada? Fala sério. Se isso aqui não é um jeito torpe de abordar o antissemitismo e tentar usar isso como arma em seu benefício, sabe? Pelo amor de Deus. Trump reclamou que seu apoio entre esse eleitorado subiu apenas de 24% para 29% entre 2016 e 2020, apesar de ele se considerar o melhor presidente para Israel e para o povo judeu de longe. O republicano elencou uma série de medidas que adotou em seu governo, como o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel, sob forte aplauso do público que ficou de pé ao vê-lo no palco. O clima, porém, mudou quando o empresário começou a citar as estatísticas. Vou contar para vocês uma historinha que aconteceu numa eleição brasileira, na eleição que foi vencida por Jânio Quadros, em 1985, prefeito de São Paulo. Jânio Quadros era um sujeito que ganhava muito dinheiro nas campanhas eleitorais. Era ali que ele fazia a sua fortuna. E ele recebeu representantes da comunidade judaica que deram a ele, fizeram um aporte financeiro na campanha que ele não gostou, ele esperava mais. Sabe o que ele fez?
ele falou assim para as pessoas que foram procurar lá levando dinheiro, não era pouco dinheiro, não me lembro o valor na época. Ele falou assim: os senhores sabem quanto custou o Holocausto? Como tem coragem de me trazer um cheque como este? Então, quer dizer, essa tática de usar o antissemitismo a favor de uma tese que em si também é antissemita absolutamente não é novidade. Aconteceu aqui no Brasil. Né? E essa história foi testemunhada por um jornalista, não vou falar aqui o nome, ele já morreu, não me autorizou citá-lo, mas a história é verdadeira, aconteceu de fato e segue a mesma lógica desse discurso sacana do Trump lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, voltando aqui para o Brasil, a Justiça Eleitoral começa a tomar algumas medidas para que não se repitam fatos como aqueles verificados na última campanha eleitoral, em que aparelhos de Estado, como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, fossem usados como uma espécie de força em favor de uma facção política, né? Como a gente viu, Silvinei, lembra dele? O homem que produziu blitz no Nordeste para impedir os eleitores do Lula de chegar até as urnas. Aquilo foi um escândalo, custou caro esse Silvinei. Deveria custar mais caro ainda, porque aquilo é um atentado, efetivamente, contra a democracia. Agora, a manchete que a gente vai exibir, a Bianca vai colocar na tela para mim, é essa aí, olha, o TSE e o governo proibiram a Polícia Rodoviária Federal de barrar eleitores após blitz bolsonaristas de 2022. Regra impede que a Polícia Rodoviária bloqueie estradas sem combinar com a Justiça Eleitoral. O que diz a reportagem do Matheus Vargas, da Folha de São Paulo? O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça assinaram portaria nesta quinta para impedir que a Polícia Rodoviária Federal barre a circulação dos eleitores nas datas da disputa municipal de 2024. O texto afirma que o patrulhamento da PRF não poderá constituir obstáculo à livre circulação de pessoas eleitoras. Ainda proíbe a realização de bloqueios em rodovias federais para fins meramente administrativos ou para apuração de descumprimento de obrigação veicular. Portanto, gente, não pode nem ter blitz, né, no dia da eleição. Se tiver, denuncia, sabe? Porque é uma irregularidade. E outra coisa, é uma eleição municipal. Os prefeitos das cidades que têm uma estrutura de segurança própria, com guarda civil metropolitana, essa coisa toda, também controlam essas instituições politicamente. É muito bom ficar de olho no que vai acontecer no âmbito do município e dessas guardas civis metropolitanas, porque a eleição é uma selva esse ano, né? Pelo que a gente tem visto. Bom, o que diz mais a reportagem aqui? A medida foi adotada após a PRF em 2002 e sob o governo Bolsonaro realizar blitz, que é o plural de blitz, em redutos de eleitores de Lula do PT. Ex-diretor-geral do órgão, Silvinei Marques, ficou preso preventivamente quase um ano por suposta tentativa de interferir no pleito. A portaria aponta que a abordagem da PRF só será legítima para impedir o tráfego de veículos que comprovadamente tenham cometido alguma infração de trânsito e que coloque em risco as pessoas no momento da realização da operação. Então, está aí a informação para vocês. Olha, vocês estão vendo, nós estamos chegando amanhã à primavera, né? Felizmente, acabar esse inverno quente e logo virar o verão. E com o verão, pode voltar o horário de verão. Você gosta do horário de verão? Eu gosto muito do horário de verão. Muita gente não gosta. Mas tem que acordar uma hora mais cedo. Bem, quem acorda cedo todo dia, como demora, que sofre um pouco no começo. E eu, eventualmente, sofro também. Mas, indubitavelmente, as tardes são muito mais agradáveis. Você chega em casa ainda com sol, né? O happy hour é muito mais gostoso. Enfim, e vem aí o horário de verão. Vou botar aqui na tela para mostrar para vocês aqui a próxima reportagem. Eu sou fã do horário de verão. Não sei se você gosta, se não gosta. E sempre tem aquela polêmica, mas não ajudou nada a economizar, só 0,5%, isso não resolve o problema. Ou se resolve. 0,5% da água dos reservatórios do Brasil inteiro é muita coisa. A matéria está aí na tela, a matéria do Valor Econômico. A informação aqui é de cunho
econômico, obviamente, né? O horário de verão poderá gerar economia de 400 milhões, diz o ministro Alexandre Silveira. O ministro das Minas e Energia disse que recebeu uma recomendação do Operador Nacional do Sistema Elétrico de retomar o... Perdão, senhoras e senhores, é uma gripe que surgiu ontem à noite. Mas vamos lá. Decisão para retomada deve sair em 10 dias. Tomara que venha mesmo. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quinta-feira que recebeu uma recomendação do Operador Nacional do Sistema Elétrico de retomar o horário de verão para reduzir o estresse energético gerado pela crise hídrica. A recomendação foi aprovada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Na tarde desta quinta-feira, mas Silveira ressaltou que ainda quer avaliar outras medidas de resiliência antes de tomar a decisão. Não há risco de crise energética. Este ano não há crise de risco, até porque, apesar da seca, o nível dos reservatórios está um pouco melhor do que em outros anos, quando ele chegou, né, a patamares críticos, assim, abaixo, inclusive, da cota mínima, abaixo dos 20% da reserva técnica dos reservatórios das hidrelétricas, que ainda são a nossa base do sistema elétrico. Segundo Silveira, em entrevista coletiva na sede do ONS no Rio, o horário de verão poderia gerar uma economia de 400 milhões de reais, uma vez que evitaria o acionamento de mais geração térmica. A decisão deve ser tomada dentro dos próximos 10 dias, disse o ministro. A decisão do horário de verão é do governo, mas quem fundamenta é o setor energético, afirmou ele, que reforçou que precisa conversar com outras áreas antes de decidir. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a situação dos reservatórios brasileiros. Deixa eu ver se eu consigo aqui chegar ao site do ONS, porque... Não vou conseguir agora, não tem problema. Pode tirar da... Já tirou, né, Bianca? Obrigado, viu? Vamos prosseguir aqui, nós ainda temos mais 8 minutinhos aqui, meu telefone celular tocando. Eu vou desligar isso aqui, porque não deveria estar tocando. Desculpa, gente, vou colocar aqui, porque é impossível desligar o telefone no ar enquanto a gente apresenta o jornal. Trump diz que se perder, o povo judeu terá muito a ver com isso. Nós já vimos essa reportagem. Isso aqui é o New York Times, trazendo outra vez essa fala do Trump. A gente já viu isso. Vou seguir com a matéria. E aqui, veja só, porque a gente está o tempo inteiro falando sobre o risco da volta do nazifascismo e tudo mais, lá nos Estados Unidos, da Carolina do Norte, hein? Olha só a notícia que está circulando lá, essa notícia está no New York Times, um candidato chamado Mr. Robinson, candidato republicano para governador da Carolina do Norte, prometeu permanecer na disputa e tentou negar uma reportagem que afirmava que ele havia defendido a escravidão. Esse cara se auto-intitula negro e nazista, e defendeu em sites pornográficos a volta da escravidão. Veja só que Pablo Marçal não existe só no Brasil, né? Existe por aí, pelo mundo. O vice-governador Mark Robinson, da Carolina do Norte, o candidato republicano para governador de um estado com um histórico de grandes batalhas eleitorais, prometeu permanecer na disputa, enquanto a CNN relatava que ele se autodenominou nazi-negro e defendeu a escravidão em um fórum pornográfico. Em um vídeo de 82 segundos divulgado antes da publicação desse artigo da CNN, Robinson tentou minar a reportagem, que desenterrou comentários antigos que ele teria feito no Nude Africa, um site pornográfico com um quadro de mensagens. Robinson, que é um conservador social, tem sido um oponente estridente dos direitos dos transgêneros, também postou sobre como ele gostava de assistir pornografia transgênero. De acordo com a CNN, ele se descreveu como um pervertido que gostava de pornografia de travestis com garotas. Em seu vídeo dessa quinta-feira, ele disse: deixe-me tranquilizá-lo, as coisas que você verá nessa história, essas não são palavras de Mark Robinson. Mais tarde, na quinta-feira, o Partido Republicano da Carolina do Norte, o que fez o Partido Republicano, diante de um candidato com esse BO, defendeu o cara. Não se espante, porque o Partido Republicano é o partido dos segregacionistas, né? Que coisa horrorosa. Olha, uma informação curiosa aqui antes de terminar o programa de hoje, né? O Uruguai, lá pelos idos da década de 10, ele surpreendeu o mundo inteiro quando adotou uma política liberal em relação à produção e ao uso da maconha. E aí o tempo passou
Eu mesmo conheci o Uruguai, fui lá, fiz algumas reportagens, ganhei até um prêmio ESPO por causa de uma matéria que comparava o regime de liberalização nos vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, lá na Europa. E o que aconteceu no Uruguai? Não está funcionando, sabe? Não é que está funcionando porque reduziu a drogadição, não é nada disso. O problema é que, do ponto de vista empresarial, o modelo estatal que se inventou no Uruguai, que é uma maconha que tem pouco THC, os usuários reclamam, as empresas que foram para lá não conseguiram, por causa do preconceito, abrir mercados e o negócio está minguando, o negócio da maconha. As pessoas que investiram bilhões nesse segmento estão abandonando suas empresas e abandonando o Uruguai. Por favor, Bianca, põe para nós a matéria na tela, porque eu quero mostrar para vocês. Nós temos 2 minutinhos ainda e eu não tô compartilhando, né? Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Demora um pouquinho, mas vai. Está aí na tela, Bianca? Pode botar. Ó. Empresas de maconha estão abandonando o Uruguai, a nação pioneira na legalização. Demora para regularizar operações e status da substância em outros países dificultam exportações e negócios. O Uruguai liderou o mundo na legalização da maconha há uma década, só que o sonho de construir uma potência de cannabis medicinal e cânhamo, gerando milhares de empregos, com exportações de $1 bilhão, está enfrentando uma realidade difícil. As remessas para o exterior totalizaram menos de $30 milhões, muito abaixo daquilo que se pretendia, desde 2018, enquanto vendas anêmicas, burocracia e cálculos errados agora alimentam um êxodo de negócios. A experiência uruguaia, desanimadora, inclui a criação de 700 empregos apenas. Exemplifica os desafios que investidores enfrentam globalmente na construção de uma indústria sujeita a uma intensa avaliação regulatória e a proibição absoluta em alguns lugares. Tem uma dessas empresas aqui, que é uma empresa do Canadá, que comprou uma empresa uruguaia, está aqui na reportagem, depois vocês veem aí, está no site da Folha de São Paulo. Está aqui, olha, a Magic Plast não respondeu aos pedidos de comentários da reportagem. A empresa canadense Aurora Cannabis planeja encerrar suas operações uruguaias, pois ela adquiriu lá por $263 milhões, $1 bilhão e 400 milhões, uma outra empresa, e agora vai fechar as portas. Portanto, o mercado da maconha frustrou o público uruguaio, os empresários uruguaios que esperavam com isso ganhar dinheiro comercializando a erva e não conseguiram, muito em função da permanência do preconceito, né? Em lugares, por exemplo, como o Brasil, onde, enfim, o preconceito rola solto aqui e gera, inclusive, empreitadas parlamentares e legislativas, empreitadas parlamentares, no sentido de restringir cada vez mais as permissões para o uso e para a produção dessa planta. Acabamos, gente. 7h58, tem que ir embora agora. Bom dia para vocês, bom fim de semana. Tá? Juízo aí se você está no centro-oeste ou no nordeste do semiárido brasileiro por causa da umidade. E a qualquer hora dessa a gente se encontra aqui de novo, tá bom? Para a gauchada, bom feriado de comemoração da Revolução Farroupilha e até qualquer hora. Tchau, bom dia para vocês. Virou assunto. Todo mundo só comenta o lançamento da nossa série documental Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. Pois é, o pessoal não comenta as bets, mas está todo mundo comentando o nosso documentário. E como acontece em jogo de futebol, gol bonito tem que ter replay. E foi um golaço que o ICL fez. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir esse lançamento. O lançamento vai ficar disponível por pouco tempo aqui para vocês poderem assistir nesse replay. Assiste e faz parte, junto com a gente, desse movimento para enfrentar uma das maiores doenças que tomou conta do nosso país. Um abraço e bom espetáculo para vocês assistirem.